E em uma nova derrota para o governo, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. O texto abre caminho para a redução das penas de Bolsonaro, generais e outros condenados por tentativa de golpe de Estado. Veja na reportagem de Luciana. A manobra para derrubar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria já era articulada há dias pela oposição, junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Bolsonaristas perceberam que derrubar todo o veto confrontaria trechos da lei antifacções, uma das principais bandeiras do grupo nesse primeiro semestre. Beneficiaria também condenados por crimes hediondos e integrantes de organizações criminosas, com a facilitação da progressão para o regime semiaberto. A saída encontrada, com a bênção de Alcolumbre, foi excluir da análise trechos que invalidariam a lei antifacções. Normalmente, o rito seguido é de que, quando o veto é único e integral, é também indivisível. Mas Alcolumbre alegou que a lei antifacções se sobrepõe aos trechos conflitantes da dosimetria por ser mais recente. Aliados de Lula afirmam que a iniciativa é inconstitucional. Vice-líder do governo, Lindbergh Farias, disse que o PT vai recorrer ao Supremo. A expectativa interna é de que um anúncio oficial seja feito até esta sexta. Além de questionar a supressão de trechos vetados e a validade da lei da dosimetria, há quem defenda questionar a falta de leitura do requerimento para a criação da CPMI do Banco Master para anular a sessão. O presidente do PT, Edinho Silva, classificou a derrubada do veto como um grave retrocesso para a democracia e um perdão a quem planejou assassinatos. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe. Ainda não há como saber quando passará ao regime semiaberto, nem enquanto a pena vai ser reduzida, embora haja uma perspectiva de que possa diminuir em até 2/3. É o Supremo quem vai recalcular as penas do ex-presidente e dos demais condenados pela tentativa de golpe, incluindo os atos de 8 de janeiro de 2023. A revisão deve ser feita caso a caso. Nenhuma tropa de choque ou ação governista conseguiu evitar o que os aliados de Lula consideram uma das semanas mais desastrosas para o Planalto. Petistas admitem descuidos nas articulações e traições não previstas dentro da base aliada. Uma ala, inclusive, defende uma reorganização geral das lideranças do governo dentro do Congresso. A oposição, por sua vez, vê nos resultados uma virada de chave com o apoio do Centrão e quer consolidar esse bom momento até as eleições. Para nós da oposição, eu acho que para boa parte da sociedade brasileira, hoje essa semana é uma semana para se lavar a alma, literalmente. E eu espero que não seja uma exceção, que daqui por diante ações como essa sejam uma prática. Daniel, uma vitória em conteste do bolsonarismo, mas eu queria pegar uma contradição ainda que eu tenho refletido desde ontem. Com a manobra e a derrota do Messias, o Alexandre de Moraes ganhou junto com o Davi Alcolumbre e com a oposição. Isso não torna a vitória da oposição uma meia vitória, porque acabou diretamente beneficiando o grupo do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, que é quem a oposição bolsonarista deseja empichar. Não tem uma contradição aí no episódio de ontem? Concordo em tese com você, Caio, mas aqui em Brasília eu gosto sempre de uma máxima e vale para qualquer tipo de ocasião. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, não importa quem seja. Isso é o que sempre vale. Agora, tem duas coisas no radar da oposição e derrubar o Messias era a mais imediata. Agora tem duas coisas no radar. Implementar a dosimetria, porque esse é um processo relativamente lento, as penas não vão ser encurtadas amanhã ou na semana que vem ou no mês que vem. Para começo de conversa, existe uma intenção ali da esquerda de acionar o Supremo, contestando o que acabou de ser derrubado, mas também porque são as petições individualmente de cada defesa, de cada advogado, que podem resultar ou não no encolhimento da pena. E existe uma preocupação muito grande da oposição de como Alexandre de Moraes, que é o responsável pela execução das penas, como ele vai tratar disso. E o segundo ponto é
partir para o segundo round dessa ofensiva, que é o impeachment de um ministro. Seja em 2027, quando se espera, sim, ter uma maioria talvez folgada da direita, hoje oposição, no Senado, mas também uma chance nada desprezível de ter Flávio Bolsonaro na presidência da República. De qualquer forma, também vale a máxima aqui em Brasília de que quando te dão a mão, o outro pede o braço. Agora, o que a oposição quer é que Davi Alcolumbre já sinalize com a abertura de um processo de impeachment. E aí tem o outro lado da história, que você vai se lembrar. Na semana passada, o decano do Supremo, Gilmar Mendes, esteve aqui na CNN e deixou absolutamente claro o que ele chama de controle de abuso. Qual que é a mensagem ali, nem tão cifrada? É que se houver a abertura de processo de impeachment por parte do Senado, a disposição muito grande de boa parte do Supremo é barrar, às vezes, não só no processo político, mas judicialmente dentro do próprio Supremo. Hoje... E aí tem um ponto aqui, só para não perder essa linha do Daniel, tem um ponto aqui que nós tratamos ontem aqui no WW, acho que foi o Leonardo Barreto que tratou disso, que é o risco da desobediência, né? Do Congresso Nacional começar a desobedecer as ordens do STF, né? Então, hoje a gente acha que nós estamos vivendo uma crise institucional absurda, né? Imagina se a gente chega a isso, porque se eles se acertaram para derrubar o Messias, nessa lógica do inimigo do meu inimigo é meu amigo, qual vai ser o acerto, como é que eles vão conversar se o STF resolver impor um controle sobre o Senado e os senadores disserem não vamos acatar? Qual é a repercussão disso? Jean, em suma, os episódios dessa semana, eles sinalizam para você a política, e isso não significa o eleitor, né? Significa a política sentindo que Lula não tem mais expectativa de poder? Eu acho que ainda é cedo para a gente falar isso. Acredito que o próprio presidente está fazendo essa avaliação e, voltando um pouquinho ao que nós falamos antes, o governo precisa se organizar. A impressão que dá é que a gente não teve uma reunião de crise, né, do conjunto das lideranças do governo e das lideranças hoje no Congresso, porque isso também vai ajudar o presidente a fazer esse tipo de leitura. Se isso é episódico, em função de dois pontos que a oposição já brigava há muito tempo, que era a questão da dosimetria e uma eventual vingança contra tantas derrotas, porque o governo, querendo ou não, o governo teve muitas vitórias. A própria imposição da agenda de revisão da jornada 6x1, isso é uma vitória do governo, que foi uma narrativa, né, que foi trazida por esse governo e, com certeza, nas eleições será um ponto positivo para o governo, caso consigam levar adiante e implementar. Então, eu acho que não dá para falar ainda em perda de poder do presidente. Nós tivemos um movimento muito organizado, como o Hittner falou, a oposição fez direitinho o dever de casa, se preparou para esse momento e deu o recado. Mas nós temos ainda outras medidas, né? Algumas até contestadas pela área econômica do governo, como, por exemplo, a derrubada da taxa das blusinhas. Então, assim, o governo tem algumas resistências em relação a algumas medidas que são populistas, visando a corrida agora eleitoral, mas isso não quer dizer que o governo esteja, do ponto de vista de capacidade de novas medidas, né, como, por exemplo, o novo desenrola, né, para retomar um pouco do poder do presidente, principalmente nós sabemos que o presidente ele é bom de campanha eleitoral. Então, eu acho que é cedo. Nós precisamos esperar, por exemplo, uma próxima pesquisa, né, ou as próximas pesquisas para entender o impacto do que aconteceu na imagem do governo e principalmente na imagem do presidente Lula. Lembrando que algumas dessas medidas, de novo, são originadas no governo, né, no Palácio, na figura do presidente Lula, e tem um apelo popular muito grande. Então, eu acho que o presidente em breve vai nos dar essa resposta, mas o presidente Lula é duro na queda, viu? Eu não acho que... Acho que foi episódico e que ele, semana que vem, está forte de novo. Então, a gente precisa acompanhar isso. Mas as pesquisas vão nos dar um pouquinho dessa tendência. A política ela é tão fascinante, por isso que a gente se dedica a ela, na nossa profissão, porque a gente pode dizer que o Lula 3 simbolicamente acabou, mas a gente não pode dizer que não haverá um Lula 4 ainda. Né? A gente pode decretar uma morte simbólica de um governo, que ele tem mais 6 meses até a eleição,
Se o Lula ganha, começa ali o Lula 4 já em outubro, em novembro, mas ainda as chances do presidente ganhar em outubro, elas são reais, Daniel. Caio, desculpa, eu te perdi aqui no último... Não, eu joguei, se você tem essa percepção também, eu joguei a bola para você. Não, é justamente, eu peguei, eu não ouvi só a conclusão do seu raciocínio, Caio, mas entendi o seu recado e eu acho que assim, a principal característica desse desse último ciclo de 4 anos tem sido a extrema volatilidade, porque obviamente a gente está falando de margens muito apertadas, de uma sociedade altamente polarizada, em que pequenos movimentos de um lado ou de outro, pequenas variações de popularidade para um lado ou para o outro, são capazes de reposicionar politicamente os atores e deixar um que era, digamos, tido como desprezado já em favorito. A gente lembra um ano atrás, todo mundo estava esperando para entregar a coroa para Tarcísio de Freitas, esperando a coroação do príncipe. O Lula virou o jogo completamente a partir do discurso de defesa de soberania, uma série de erros ali da oposição, que foi muito taxada de vendedora da pátria na relação com os Estados Unidos, e isso durou mal até a virada do ano. E dali para frente, só o governo errou e a oposição tem acertado, muitas vezes em silêncio. Então, também não dá para trabalhar com a expectativa de que daqui até outubro esses atores não vão errar e os outros só vão acertar. É essa a marca, para mim, desse ciclo eleitoral de 4 anos. Pequenos erros e pequenos acertos fazem muito a diferença nas pesquisas, porque está tudo muito apertado. Agora esse climão, né, Thaís, de fim de feira, ele é péssimo, né? Porque não, assim, você tem 2 agendas eleitorais, daí é só a eleição, os grandes temas não são debatidos, não se discute uma reforma administrativa, não se discute inteligência artificial, não se discute nada grande, é tudo mirando em eleição, e isso não é de hoje, né? Isso já é desde meados do ano passado. E essa dispensa do debate mais contundente, de um debate mais aprofundado, ela também irrita e ela cansa. Eu converso muito com empresários e essa semana, nas 2 últimas semanas, na verdade, eu tenho ficado mais surpresa com o desânimo, com a preocupação de um país sem agenda. Nós estamos há 3 anos e meio falando que o Brasil está sem agenda, né? A gente trata aqui das agendas eleitoreiras, a gente trata aqui das agendas populistas, a gente trata das agendas políticas, mas a gente não trata de agenda do país. Será que a gente tem que desistir disso? Porque nós não temos uma liderança, nem uma liderança no Poder Executivo, muito menos uma liderança no Parlamento. O Parlamento hoje está virado as costas para uma agenda de país, né? O Parlamento e o Poder Executivo estão exatamente com o mesmo perfil de gestão de interesses, vamos dizer assim, né? Então, será que a gente já pode pensar, olha, vamos fazer assim, vamos desistir de discutir uma agenda de país? Vamos assistir a esse debate superficial e de curto prazo que atende ao interesse dos grupos. Ô Jean, para finalizar, você tem uma perspectiva de que vença quem vencer na eleição, esses debates, grandes debates nacionais se retomarão ou a tendência é de piora? Dado todos os pontos que vocês colocaram aqui de desobediência civil, a possibilidade de uma agenda primordial de impeachment de ministro do Supremo? Eu acho que, como em todo e qualquer momento de crise, você tem riscos e tem oportunidades, né? Eu acho que o Brasil precisa entender que nós temos que sair de planos de governo e temos que pensar em planos de nação. Governos passam, a nação fica, como a Thaís falou, até quando nós vamos esperar, né, por grandes projetos nacionais? Eu acho que, aliás, fica um recado para todos os candidatos à presidência da República. Nós precisamos começar a pensar em planos de nação, né? E isso vai perpassar este ou aquele governo. É como se fossem cláusulas pétreas em relação a certos comandos e objetivos para o nosso país. E isso elevaria, sem dúvida, o nível do debate. Nós precisamos ter nós não temos mais debate há muito tempo nesse país.
né? Não só nas campanhas, mas também no Congresso. Os debates são, para quem teve Mário Covas, Ulisses Guimarães, Pedro Simon, nós parávamos o nosso dia a dia para assistir o debate, para ouvir, para aprender, né? Nós não temos mais isso, é bate-boca e isso não pode de novo contaminar e, pelo jeito, é o que vai acontecer na campanha eleitoral. Quem vai pensar o país? Mas não para esse ou para o próximo governo, mas para as próximas gerações. Então, assim, eu te digo uma coisa, tá, Thaís? Eu não sei se é hora de desistir, mas se a gente desistir, quem vai insistir? Então, a gente tem que continuar firme cobrando, viu? Acho que é o nosso papel, o papel da imprensa, o papel da sociedade, principalmente daqueles que têm acesso a mais informações, essa capacidade de fazer esse tipo de cobrança. Faremos isso. Não, só se me permite em 20 segundos aqui dizer que pegar esse gancho do Jean, porque a gente falou tanto sobre o resultado político, causas e consequências da votação de ontem, mas, olha, sugiro vivamente para quem quiser ter uma temperatura do nível, da qualidade de discussão, assistir, se não teve oportunidade, a sabatina do Jorge Messias na CCJ, porque foi de uma indigência total e absoluta. Bom, o resultado veio horas depois, né, com a rejeição dele. Não tô falando do Messias, estou falando da qualidade das discussões. Sim, claro. Sim. Porque não se tratava ali de indicar o ministro para o Supremo ou não, se tratava de derrotar ou não o Palácio do Planalto.